sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa reunião pública desta noite de terça-feira. Vamos dar início com a nossa prece inicial. Então, que todos nós possamos, nesse instante, fechar os nossos olhos ou abaixar nossa cabeça e possamos, então, pedir ao nosso Mestre Jesus e à nossa Mãe Maria Santíssima as bênçãos. Mestre Jesus, derrama as tuas bênçãos sobre todos nós esta noite. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva. E permita, Senhor, que esta reunião aconteça na mais santa paz. Ilumina os nossos pensamentos e sentimentos e nos envolva numa onda de paz e de harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tema a infelicidade real. Tende esperança, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, nem se esquiva do destino, e as provas, credoras mais impiedosas que a matilha atiçada pela miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para inergir-vos de súbito na agonia da verdadeira desventura, da que surpreende a alma debilitada pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e estabeleça, sobre correta compreensão, a verdade e o erro, tão estranhamente deturpado por vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que não pode lhes conceder nem glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na contenda as armas, o fardamento e as bagagens, desde que saia vitorioso e com glória? Que importa a pessoa que tem fé no porvir deixar sobre o campo de batalha da vida a fortuna e a vestimenta de carne, contanto que sua alma entre radiante no reino celestial? Delfim de Jardim, Paris, 1861. Boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a quem está nos assistindo através do nosso canal no YouTube.
Que Jesus possa nos acompanhar, meus irmãos, nesse momento de reflexão do Evangelho. Para as nossas reflexões da noite, nós vamos trabalhar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, se torna um pouco desafiador falar dele, principalmente nos momentos atuais, e a pessoas que muitas vezes não têm um conhecimento religioso aprofundado. Porque vai nos falar esse capítulo de aflições. E o que devemos entender de aflições? São as dores, são os sofrimentos que todos nós passamos. Mesmo que eles sejam em um grau baixo ou um grau mais elevado de dor ou de sofrimento. Mas todos nós passamos por algum momento em nossa vida por algo que nos fez chorar, que nos fez ficar revoltos. Isso faz com que se torne desafiador dizer, olha, porque Deus quer assim, não se preocupe, tudo vai se resolver, Deus quer assim. Por que se torna desafiador? Porque a pessoa que sofre, ela sente aquela dor e ela observa muitas vezes por que está sofrendo, e eu vejo ao meu redor pessoas que não sofrem. Tem esse entendimento para a pessoa, que ela não sofre. Tudo para mim parece ser difícil, enquanto para outros coisas aparecem como um passe de mágica. É um mundo feliz. E aí vem esses questionamentos que trazem ainda mais desespero, porque não compreendemos o suficiente o significado da aflição, da dor, das privações em nossa vida. E pensando nisso, a espiritualidade amiga, ela inicia esse capítulo falando assim, justiça das aflições. Então, no primeiro momento já se tem um impacto, justiça das aflições. Então, as aflições que nós passamos, as aflições desta vida, elas são justas. Há uma justiça por trás de todos esses acontecimentos. Um outro ponto que devemos internalizar é a figura de Deus. No Livro dos Espíritos, a primeira questão que é feita à espiritualidade amiga é esta: o que é Deus? O Livro dos Espíritos, quando começa todo o questionamento, inicia logo com essa pergunta: o que é Deus? E a espiritualidade amiga nos fala, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando nos traz essa resposta, significa que Deus, ele é perfeito em tudo, e que tudo provém dele, ele é a causa de tudo para as nossas vidas. Então, quando eu admito isso, eu entendo que Deus, ele é todo perfeito. Se ele é todo perfeito, ele é bom, ele é justo, ele é misericordioso. Isso já é um ponto que já nos traz uma reflexão de que Deus está sendo justo conosco. Mas só essa reflexão não é o suficiente. Porque se ele é justo comigo, então eu passo esse sofrimento porque há uma justiça. Mas eu não fiz nada de errado. E eu tenho até erros, mas tem gente que erra mais do que eu, que vive na promiscuidade, que vive no vandalismo, na mentira, na criminalidade, e tudo parece sorrir na vida dele. E por que que eu tenho que sofrer tanto? E aí aperta mais os nossos sentimentos. Muitos se desesperam, ficam revoltos, porque só dizer que Deus é justo não é ainda o suficiente, principalmente nos dias atuais, meus irmãos. Há muitas dores, muitos sofrimentos e injustiças. Para que a gente liga a televisão, acessa a rede social, a gente vê fatalidades, calamidades que chocam a gente fica muito triste e revoltado. Quando nós estamos ali com a dor apertando nossa vida, aí que o negócio fica sério. E é pensando nisso, a doutrina espírita, a consoladora prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vem trazer
a revelação da vida imortal, ou seja, o nosso destino, uma vida futura. Depois desta experiência carnal, meus irmãos, nossa vida continua. O que morre é só este corpo físico. E nós vamos para a nossa verdadeira morada. Nós voltaremos para a nossa verdadeira morada. Então, ter fé na vida futura já nos fortalece, já nos engrandece. E vem outra consolação, outra revelação dessa doutrina bendita, que foi feita, elaborada e permitida por Deus para todos nós, espíritas ou não. O espiritismo não é só para espíritas. Devemos desmistificar isso. O espiritismo é para todos aqueles que necessitam de consolação, que necessitam de esclarecimento. Então já devemos já tirar de nossos pensamentos, às vezes assim, eu estou na religião certa, a melhor de todas, porque ela é a consoladora prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente o espiritismo mas não é a melhor de todas. Porque até aquele que está em outro culto, que professa outro culto, ele se consola também. A diferença é porque, com o espiritismo, o desespero não nos abate. O desespero não nos abate. O sofrimento continua, mas nós estamos mais resignados, porque estamos passando a entender as causas das aflições. É o que segue no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 5. Depois que nos fala que as aflições são justas, ele vem nos trazer as causas das aflições, que são duas. As causas atuais, que quando fazemos um autoexame de nossa consciência, passamos a enxergar o que fizemos de errado. E uma das leis imutáveis da criação, das leis de Deus, é a lei de ação e reação. Para uma causa existe um efeito. E se Deus é justo, essa causa é justa e o efeito que fizemos, ou seja, foi uma ação que foi feita e gerou uma reação. E quem fez essa ação fomos nós. Se fizermos um autoexame, iremos ver, às vezes, um filho que temos a tutela e não o educamos bem e vemos eles debandar para a criminalidade. Ou, às vezes, o perdão que deveria ser dado naquele instante, ou o silêncio naquele momento exasperado de uma discussão entre quatro paredes, não houve esse silêncio e teve-se uma consequência ruim que nos fez chorar, que nos fez sofrer, ou algo que ocorreu em nossa família, nosso meio social, em algum momento, pela nossa imprevidência, pela nossa teimosia, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência. Foi o que ocasionou as aflições. O Evangelho nos fala que aquela pequena alfinetada se tornou uma grande ferida, porque nós acabamos de rasgar mais ainda. Aquele alfinetezinho que só deu uma cutucadinha, feriu a gente, mas a gente foi lá e como aqui estivesse rasgando tudo, porque nós persistimos enchendo de um sentimento de justiça, eu não vou ser injustiçado, ou eu não permito isso, arrumando desculpas muitas vezes. E aí agimos de uma maneira exasperada, impulsiva, e ocorre aí a aflição. É a causa atual. Mas, Kelvin, falar de causa atual, então, como se explica aquelas pessoas que são virtuosas, que procuram seguir um caminho reto, perdoando, amando? Como explicar aquela criança que acaba de nascer e enfrenta uma enfermidade terrível, um destino terrível que o leva à morte, que fez essa criança para merecer tal situação, tal destino? Porque uns que são virtuosos sofrem tanto, enquanto outros que só vivem na maldade prosperam.
O que foi que essa pessoa fez? Eu digo por mim, às vezes, né? Eu falo por mim, não eu. É no contexto. Eu nunca fiz nada de errado. Por que então esse sofrimento? E o Espiritismo esclarece. Se a nossa consciência, ao ser lançada nesse exame, não encontra essa ação ruim, a resposta está em vidas passadas. Pois somos espíritos imortais reencarnando, passando por provas e expiações. Então, se o erro não se encontra nesta vida, ele, meus irmãos, tem resposta na vida passada. Não devemos esquecer jamais que Deus é bom e justo. Então, se a causa que nos afere é justa, então é porque há realmente a ação de Deus ali agindo em nossas vidas. Nesta lei de Deus, que não fica um mal impune, é que se explica as aflições que passamos. Aquela criancinha, aquela pessoa que procura se melhorar, mesmo assim ainda tropeça, ainda passa por privações e sofrimentos, é porque em vidas passadas praticamos o mal. O mal que se enraizou, e ali deixamos mais espaço ainda para que ele nos dominasse, agimos de uma forma extremamente maldosa e errada. Deus permite, porque temos o nosso livre-arbítrio. É uma propriedade nossa, é algo nosso, livre-arbítrio. E nós nos aproveitamos dele, na maioria das vezes, de uma forma equivocada. Nos deixando levar pelas más paixões, pelos prazeres, pelo materialismo exacerbado. E aí maltratamos, machucamos, enganamos, ferimos. E essa cicatriz, ela permanece conosco. Pode até, meus irmãos, a gente olhar para essa vida e dizer, e fulano que está errando tanto, lembro-me, e não acontece nada de errado com ele, lembro-me de uma história de nosso querido e saudoso Chico Xavier. Uma senhora o procura, né, para se esclarecer, porque ela estava muito perturbada com uma questão. Ela era uma pessoa que se esforçava para fazer o bem. Enfrentava muita dificuldade mesmo. E ela olhava para sua vizinha, que não praticava caridade, não estava nem aí para ninguém, e tudo era bom e próspero para ela. Chico Xavier ouve isso, dá aquele sorriso fraterno e fala, minha filha, você está colhendo e essa irmãzinha está plantando. O que devemos entender? Que hoje, nessa encarnação, essa senhora estava colhendo os maus frutos que ela plantou em vidas passadas. Então, eu posso passar uma vida todinha curtindo, adoidado, eu posso estar adulterando as leis de Deus, indo mesmo contra tudo que Deus nos ensina para um bom caminho. Mas nós não escapamos ao cumprimento das leis. O progresso. Vamos sim nos melhorar. E essa dor que nós vemos hoje acontecer não é um castigo de Deus. É as consequências dessa nossa teimosia. Hoje, podemos não estar lembrando dela, porque existe o esquecimento do passado, que é uma dádiva dentro da reencarnação para facilitar a nossa evolução. E aí esquecemos muitas vezes o que tivemos em vidas passadas, que não nos importa, meus irmãos. Não nos importa, porque as revelações que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita nos esclarece hoje é suficiente para entender que se eu sofro é porque fiz algo de errado. E quando eu me corrigir, eu serei feliz. Então, existe, meus irmãos, as causas atuais do nosso sofrimento e as anteriores. Foi tudo fruto, na grande maioria das vezes, tudo fruto das nossas más ações. Então, nós somos responsáveis por esse sofrimento. Se nós somos os responsáveis por ele,
somos nós que temos o dever de corrigi-los. É aqui que nós vamos parar de falar essas questões e dar essas notícias ruins, né, que eu sofro por conta minha e vou continuar sofrendo enquanto eu persistir nesse mal. É entender que esse sofrimento passa. Ele se acaba. Às vezes pode até parecer eterno, mas não é. Quando nós voltarmos nossos olhos para as leis de Deus, para os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, aí nós veremos a felicidade. Que é um engano acreditar que a busca da felicidade será encontrada nesta vida. Não é. Nós temos vislumbres de momentos felizes. Kelvin, mas por que nós não vamos ser felizes nessa vida? Porque esta terra ainda é um mundo de provas e expiações. Se este é o mundo de provas e expiações, o que nós vamos ver são dores e sofrimentos. E é com estas reflexões que devemos, então, aceitar com resignação a dor e o sofrimento. Kelvin, então, tu está me dizendo que eu tenho que achar bom o sofrimento? Eu tenho que gostar do sofrimento? Não. Não é isso que a doutrina espírita quer que a gente entenda. Porque se eu estou doente, é um dever meu procurar um médico, um tratamento, uma terapia, uma assistência. Ou se eu vejo alguém que esteja passando por alguma privação, alguma enfermidade, ajudá-lo. Mas, se todos esses esforços para combater esse mal, esse sofrimento, não tiver um efeito positivo, é para que eu esteja resignado, entendendo que aquele sofrimento, aquela aflição, ela é necessária para mim. O interessante da doutrina espírita é fazer a gente enxergar que a dor e o sofrimento, eles não vão embora. O que vai nos fazer é a gente ser mais firme, mais forte, ter mais fé, compreendendo a razão desses sofrimentos e entendendo que eles vão passar, em que eu vou enfrentá-los, que eu sou forte o suficiente para combatê-los e que eu não estou desamparado. Porque Deus sempre estará conosco. E aí o desespero vai embora. No Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre, então, as provas voluntárias, né, o verdadeiro silício. Que é quando, às vezes, a gente entende que a dor ela é necessária para a nossa evolução e depuração, e a pessoa, então, eu tenho que sofrer. Aí vai em busca de mais sofrimento. É interessante a gente comentar isso. Aquele que faz com um sentimento nobre, bom, pensando num bem maior, que passa por privações, por situações difíceis para um bem maior, é louvável aos olhos de Deus. Mas, se nós já enfrentamos muito sofrimento, muitas situações difíceis, nos contentemos com ela. Nos fortalecemos primeiro para combater esse desespero, essas situações difíceis. Tá? Devemos encarar, meus irmãos, essas situações como uma pessoa que deve uma quantia enorme a alguém. A gente chega para a pessoa, olha, eu quero quitar a minha dívida. Aí a pessoa fala, pois consegue pagar tudo de uma vez. Eu digo, eu não consigo, pois pague a prestação. E aí nós começamos a pagar essa dívida à prestação, ou seja, de reencarnação em reencarnação. Mas tem um ponto fundamental no meio dessa história. Aquele que está pagando sua dívida, por favor, não cometa outra dívida, não. Porque aí se torna mais difícil, ou então, sem fim, uma bola de neve. Eu pago para você a minha dívida, mas para você já estou contraindo de novo outra. Pago de você, volto para você outra dívida, para você. Estão entendendo, gente? Então, se eu errei em vidas passadas, ou nesta vida, peçamos perdão a Deus, força necessária para corrigirmos, humildade suficiente para encarar essas situações que errou e não errar mais. Lembremos, meus irmãos, da mulher adúltera que Jesus socorreu. Ela estava sendo apedrejada. Jesus, que é o nosso amado mestre, disse, atire a primeira pedra aquele que jamais errou.
e ninguém atirou a pedra, porque todos nós erramos ainda. E ele olha para a mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém o acusou. Foram embora. Então que nós possamos também não acusar ninguém. E fazer como Jesus fez. Levantou a mulher e disse: vá e não peques mais. Então que possamos seguir a nossa jornada e não procurar errar mais. Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar a nossa palestra pública. Convidamos a todos nesse momento que possam fechar os olhos, possamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais essa palestra pública, pelos teus ensinamentos, tuas consolações para todos nós. Ilumina a todos os nossos irmãos que estão nesta casa, como os nossos irmãos que estão nos assistindo, que possam receber, Senhor, bênçãos divinas e consolações para as suas dores e seus pesares. Abençoa, Senhor, nosso planeta Terra. Ilumine, em especial, aquelas nações que enfrentam a guerra, que enfrentam o combate. Que haja paz em seus corações e que possam, Senhor, mudar as suas vidas. Te pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão pensando no suicídio, que não cometam esse ato, que possam, Senhor, receber as nossas preces, que alguém, algum amigo, alguma mensagem chegue até esses irmãos e possam trazer-lhes uma consolação e um esclarecimento para a continuação de sua vida, Senhor. E aqueles que, infelizmente, chegaram a cometer o suicídio, tenha misericórdia deles. Cuide, Senhor, que Maria, Mãe Santíssima, possam acolhê-los, tratá-los nesses momentos tão difíceis. Abençoa, Senhor, hoje, amanhã e sempre a todos nós. Dai-nos uma boa noite e pedimos, por fim, a nossa palestra pública da noite. E que sempre seja feita a tua vontade. Graças a Deus. Meus irmãos, aguardemos agora, porque será o momento do passe. A quem está nos assistindo, uma boa noite. Fique com Deus. É agora também o momento do passe virtual. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor,
a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Essa terra que disseram brotar leite e mel, e nossas vidas de mãos dadas sempre vão ficar, e a nossa amizade sempre vai durar. Viva, cante e vibre, faça do mundo amor e siga sempre o exemplo do nosso Senhor, por onde quer que ande, semeie a paz, e que essas luzes que brilham sempre